Hoje, quero que vocês acompanhem comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29. Espero que todos tenham suas Bíblias. Quantos têm uma Bíblia hoje? Lucas 11, 29 e 32. Quando as multidões se ajuntaram em grande número, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará. Pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está alguém maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão. Pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. O antigo Israel queria que Jesus fizesse algo extraordinário, um milagre sensacional, para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus responde de forma firme: Vocês querem um sinal? Eu sou o sinal. Ele lembra ao povo que os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. A rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão e veio de longe para ouvi-lo. Mas ali, diante deles, estava alguém muito maior do que Jonas e Salomão. E eles se recusavam a ver. Eles estavam cegos para a verdade, surdos para a voz de Deus. Jesus declara: Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Agora, eu pergunto a vocês: quando você se depara com Jesus, qual é a sua reação? Os fariseus e escribas reagiram com hostilidade. Mas os ninivitas se humilharam e se arrependeram diante da presença de Deus. E você? O que você pensa sobre Cristo? Hoje, em todo o mundo, há uma busca incessante por Jesus. Jovens falam sobre ele, músicas, peças de teatro e filmes o retratam. Há discussões, há perguntas. Mas a questão central permanece: quem é Jesus Cristo para você? Hoje em dia, vemos que Jesus continua sendo uma figura central na cultura. Há uma ópera rock chamada Jesus Cristo Superstar, onde milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Há também a peça Godspell, baseada no Evangelho de Mateus. Além disso, há um filme chamado Brother John, onde Sidney Poitier interpreta uma figura que remete a Jesus. A revista Life publicou uma matéria sobre Jesus Cristo Superstar, onde essa ópera rock confronta os jovens com a pergunta: quem é Jesus Cristo? A ópera termina com Judas voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Ele canta: Jesus Cristo Superstar, você acha que é o que dizem que você é? Sabemos que Jesus foi um homem. Ele teve fome, sede, sentiu cansaço, chorou pela morte de um amigo. Ele viveu as alegrias da amizade e as dores da rejeição. Mas, ao contrário de qualquer outro homem, ele nunca pecou. Ele se dirigiu ao povo e desafiou: Quem de vocês pode me acusar de pecados? E ninguém pôde responder. Mas ele não foi apenas um homem. Ele é Deus encarnado. Antes de Abraão, ele já existia. Ele é o Verbo eterno, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Eles zombaram dele. Eles o espancaram. Eles o humilharam. Mas ele não recuou. Ele suportou tudo por amor a nós. Quando o pregaram na cruz, ele olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você teria essa força, esse amor, essa compaixão. E então, ele exclamou: Está consumado. Ali, na cruz, Jesus cumpriu o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Ele morreu por você. Ele sabia o seu nome. Ele viu você. E, mesmo podendo descer da cruz, ele escolheu permanecer nela para te salvar. Algum de vocês, meus vizinhos, já me viu cometer um pecado. Eles não conseguiram dizer nada agora. Não seria algo para um homem chegar com 33 anos de idade e dizer: Quem de vocês já me viu cometer um pecado? Bem, eu vou te dizer, se eu dissesse isso, toda a minha equipe pularia e diria: Eu já. Minha esposa está aqui. Todos nós somos pecadores. Jesus foi tentado em todos os pontos assim como nós. Ele passou por todas as tentações que você já passou. Não há uma provação, um teste ou uma tentação que Jesus não tenha passado antes de você, e ele resistiu a elas e venceu todas elas. Ele era um homem assim como você, mas ele era mais do que isso. Ele alegou ser o único unigênito Filho encarnado de Deus.
Ele na verdade alegou pré-existência. A Escritura diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse eu sou. Não é de se espantar que eles tenham ficado bravos. Não é de se espantar que eles tenham atirado pedras nele. Não é de se espantar que eles tenham tentado matá-lo. Não é de se espantar que eles, finalmente, o crucificaram. Ele se levantou e disse, eu sou Deus. Era ele quem ele alegava ser o Filho do Deus vivo. Um dia ele perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que eu sou. E Pedro respondeu. E disse, bem, alguns deles dizem você é João Batista, ou você é Jeremias, ou você é Elias. Ele disse, eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem. Estou interessado no que você diz. O que você diz? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, você fez bem, você passou no seu exame. Mas Pedro, esses não são seus pensamentos, esses pensamentos vieram de Deus, foi revelado a você por Deus. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o Logos, a palavra de Deus. O Deus eterno se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem entre nós. É isso que a Bíblia ensina, e quando você chega a Jesus Cristo você tem que aceitar que ele não era apenas mais um revolucionário, ele não era apenas mais um hippie, ele não era apenas mais um grande homem, ele era Deus em carne e osso. Veja a ética que ele ensinou. Nunca um homem falou como aquele homem. Quando você é atingido de um lado ele diz dê a outra. Faça. Ele nunca disse o que fazer. Depois disso ele disse perdoe 70x. 7 Conte isso e as pequenas irritações da sua esposa ou do seu marido. 70x 7 Você perdoa. Minha esposa disse uma vez que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores. Se é isso que é 2 bons perdoadores, pessoas que podem perdoar um ao outro. Jesus ensinou o que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são os pensamentos internos. E são intenções. Ele disse, Moisés disse que nos 10 mandamentos não cometerás adultério, mas eu te digo que se você sequer olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já cometeu. Quando ele morreu naquela cruz, e eles o pregaram, colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você perdoaria alguém que estivesse martelando pregos em suas mãos? Pregos que você não merecia? Mas ele não se contorceu. Não gritou. Não berrou de dor. Ele apenas permaneceu ali, suportando tudo, e disse, Pai, perdoa-os. Foi assim que ele enfrentou a violência de sua morte. E então, na cruz, ele clamou, meu Deus, por que me abandonaste? E abaixou a cabeça. Está consumado. O que ele quis dizer? Quis dizer que o plano de salvação estava concluído. Deus agora pode perdoar cada um dos seus pecados, porque Jesus terminou a obra de redenção. E entenda isto. Deus conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Ele olha para você como se fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você. Naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E ele te amou o suficiente para permanecer ali. Já houve amor como esse. Ele poderia ter sido resgatado. Poderia ter voltado ao céu e sentado no seu trono. Mas ele não fez isso. Ele disse, não. Eu faço isso pela alegria que está diante de mim. Ele viu que seria ressuscitado. Ele viu as gerações futuras. Ele viu um povo sendo formado para o seu nome. Ele viu o dia em que reinaria sobre tudo e todos. Colocaram-no em um túmulo. Mas a história não termina aí. Na manhã do 3º dia, as mulheres foram ao sepulcro. E ali ouviram as maiores notícias que o mundo já conheceu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Foi essa verdade que transformou homens medrosos em proclamadores destemidos. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo porque sabiam, Jesus está vivo. Agora, escute bem. Se Jesus afirmou ser Deus, mas sabia que não era, então ele foi o maior mentiroso da história. Se ele achava que era Deus, mas estava enganado, então precisava de ajuda psiquiátrica. Mas há uma terceira possibilidade. Evidências esmagadoras mostram que ele era exatamente quem disse ser, o Filho do Deus vivo. Eu não posso provar isso cientificamente, mas eu posso provar pelas vidas que ele transforma todos os dias. Eu posso provar porque, no meu coração, eu não apenas espero, eu sei.
E você sabe disso também. Veja bem, há um elemento em nossas vidas do qual nem sempre nos damos conta. Esse elemento é a fé. Você tem fé todos os dias. Você tem fé de que sua esposa não colocou veneno no seu café. Você tem fé no banco, quando assina um cheque, acreditando que ele será pago. Você tem fé no governo, acreditando que aquele dinheiro que carrega vale alguma coisa. Tudo o que fazemos é pela fé. Agora, tome essa mesma fé e coloque em Jesus Cristo. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. E você conhecerá quem ele realmente é. Na estrada de Damasco, Paulo fez duas perguntas que todos nós devemos fazer. Quem és tu, Senhor? E depois, o que queres que eu faça? E Jesus respondeu, levanta-te e vai. Hoje, eu peço que você se levante e vá até ele. Alguns podem rir. Outros podem rejeitar. Alguns podem adiar essa decisão. Mas você pode aceitá-lo agora. E ele entrará no seu coração. Ele perdoará seus pecados. Ele mudará sua vida. Agora, ouça, Jesus não foi apenas um grande homem. Ele não foi apenas um profeta. Ele é o Filho do Deus vivo. E você é convidado hoje a recebê-lo. Se você quer a certeza da vida eterna, a Bíblia ensina que precisa aceitá-lo. E eu peço que você faça isso agora. Publicamente. Cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. E agora ele chama você. Se você está ouvindo isso e sente o toque de Deus no seu coração, levante-se. Venha até ele. Quero que ele mude minha vida. Quero que ele me toque e transforme tudo. Seus amigos vão esperar. Sua família vai esperar. Mas não adie sua decisão. Porque este pode ser o seu último momento com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Se você está assistindo isso de casa, tome sua decisão agora.